Boa tarde, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Amigos da Associação Espírita Fé e Caridade. Olá, para quem não me conhece, eu sou Ana Maria e nós vamos dar início à doutrinária de hoje com a leitura de um texto da obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. O nome da passagem é Enquanto é Dia. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus, João, capítulo 9, versículo 4. Sabemos que o trabalho divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravarmos no entendimento o valor real da passagem na Terra, Jesus nos fala de sua conveniência em aproveitar o ensejo no contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós, nos círculos carnais, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno? Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las ao seu tempo. Não ignoramos que os discípulos da Boa Nova são os seus mensageiros de amor nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são efetivamente emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas que os enviou. Jamais desdenhes, desse modo, a posição em que te encontras. Busca valorizá-la por todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, enquanto é dia. Bem, então convido aos irmãos para fazermos uma prece. Vamos nos sintonizar na nossa casa espírita, nossa casa de amor e de luz. Agradecer a Deus, nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade benfeitora da nossa casa, aos trabalhadores dela também, que sempre cooperam no caminho de Jesus. Agradecemos pelo momento presente, por todas as oportunidades que o Senhor nos dá hoje de renovar nossas disposições íntimas, de crescer, cooperando com os nossos irmãos, trabalhando para o aproveitamento mútuo das nossas encarnações. Que o desenvolvimento do tema de hoje possa ser proveitoso e nos direcionar sempre ao caminho que Jesus nos ensinou. Que assim seja. Bem, amigos, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Mas então vamos lá conversar, né? Que o nosso tempo é curto. Então, o tema da tarde de hoje será Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados, que está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 6, e faz parte do que Jesus nos falou no Sermão do Monte. Só para contextualizar, o Sermão do Monte é a carta magna do cristianismo, como nos diz Rodolfo Caligares. Mas o que significa ser a carta magna? Significa que é a carta maior, ou seja, a mensagem suprema, que traz a essência, né, do que o Mestre Jesus nos deixou. É como se fosse a carteira de identidade
do cristianismo. E talvez por isso que a maior parte do Evangelho segundo o Espiritismo aborda sobre o que está no Sermão do Monte. E não só ele, mas também o Livro dos Espíritos, né, a primeira obra de Kardec, que segundo avalia a Anete Guimarães, uma de suas palestras, que toda a estrutura, todas as partes em que se divide o Livro dos Espíritos também pode ser encontrada no Sermão do Monte. Bem, e é nesse sermão que Jesus nos mostra o caminho para chegarmos ao Pai, a Deus, o seu amor e a sua justiça, e que esse é um caminho de redenção espiritual, né? No próprio Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, todas as outras necessidades que nós temos na nossa vida, na nossa encarnação, nos serão acrescentadas quando a gente buscar primeiro o reino de Deus, implantar ele nos nossos corações, buscando o amor e a justiça. E o tema de hoje, né, na verdade, vem sendo abordado nas palestras da casa, inclusive ontem, na doutrinária de segunda, né, o amigo Ivo Ricardo trouxe bastante considerações que vão ajudar até a entender melhor essa conversa de hoje, e vale a pena ver, né? Então, hoje nós vamos trazer uma pequena parte do que está dentro do Sermão do Monte, mais especificamente dentro das bem-aventuranças. As bem-aventuranças, ela foi o primeiro discurso que Jesus deu a uma grande multidão e trouxe o maior código de consolação ao explicar a felicidade na vida futura, como chegar a essa felicidade. Então, traz as características, as virtudes que nós devemos adquirir para sermos felizes. E também traz a mensagem de consolação, mostrando aos sofredores e aflitos de hoje que estão no caminho para essa felicidade verdadeira. E por isso, dá esperança e alegria só por essa revelação. E eu gostaria de destacar brevemente aqui que os estudos que a gente está tendo nas segundas-feiras, às 8h45, os estudos mais aprofundados do Evangelho, que eu fiquei impressionada como eles são muito ricos, são válidos, porque a gente não imagina que num versículo, que é o que a gente está vendo hoje, né, nas palavras que contém ele, tem tanto significado, que cada palavra, né, pode-se fazer uma reflexão e ver a riqueza da Boa Nova, né? Vendo que é um tesouro para nós e que se a gente souber sentir e lapidar o verdadeiro sentido dela em nós mesmos, né, provavelmente nós vamos conseguir aí mostrar a luz do Evangelho através de nós. Que é o que nós queremos também, né, iluminar a nós e os nossos irmãos. Então, dentro dessas bem-aventuranças, nós veremos melhor hoje os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Primeiro, contextualizando com o histórico, né, para quem que Jesus falou isso, né? Quem era o povo que ouvia o sermão de Jesus? Bem, era o povo hebreu, que era um povo sofrido, que passou por escravidão e muita violência, e estava necessitado de um conforto, um consolo, e também ansiava por justiça para ter a terra prometida, que era por direito deles. Então, eles eram pessoas oprimidas pelo peso das provações, estavam cansadas, com fome e sede de consolo, de amor, né, e de justiça. Na apostila até desse nosso estudo é colocado que essas pessoas que ouviam Jesus eram os enfermos, os derrotados da sorte, que queriam um benefício imediato da poderosa virtude de Jesus. E queriam então esse benefício imediato porque a fome e sede não dá de esperar, né? É uma necessidade urgente. E eles buscavam ansiosos pelos milagres
externos, né, que Jesus pudesse fazer com eles e os aliviar, né? Só que Jesus vem mostrando que é necessário um trabalho interior para alcançar o reino de Deus e a felicidade plena com toda a sua justiça. Só que como essas pessoas eram as derrotadas da sorte, como fala ali, né, são as criaturas que estão mais suscetíveis a ouvir mais alto a voz de Deus, a aceitar, né, a mensagem de Jesus, porque eles estão desesperados, né? Então, Jesus consegue trazer o ensinamento dele com a simplicidade, dizendo que eles serão saciados e mostrando, né, que a salvação está dentro de cada um de nós, que está no esforço próprio e nós nos certificarmos e sermos mais justos, né, segundo a lei de amor de Deus. Esse é o caminho para nos saciar. Bem, mas vamos tentar entender melhor um pouco cada palavra que compõe esse versículo. Entender primeiro o que é bem-aventurados, né? Esse termo, ele vem da tradução da palavra em grego makario, que significa os felizes, ou os que recebem as bênçãos de Deus. Ou seja, bem-aventurados com uma felicidade sobre o aspecto espiritual e não material. Mas como aquele povo sofrido e humilhado podia ser chamado de bem-aventurado, de felizes? Daí o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica, né, que essa felicidade ela só poderá ser realizada plenamente no plano espiritual, no reino de Deus. Então, são os bem-aventurados que atingirão essa alegria somente no reino de Deus ao fazer o que Jesus ensina. E olhando essa palavra na sua origem hebraica, que é ashre, que tem como radical a palavra achar, no sentido de marchar, andar na estrada com obstáculos que levam em direção a Deus, essa estrada, nós sabemos que estamos sendo todos conduzidos por Jesus, né, aqui na Terra, para o reino espiritual e que vai nos libertar, né? Então, aqui no sentido da palavra hebraico, né, mostra mais esse caminho, né, e a felicidade como um sentido mais secundário que viria somente para aquele que perseverasse até o fim do caminho reto, justo, que achará o reino de Deus. Então, as bem-aventuranças são um convite para depositar a fé em Deus e no porvir, porque são promessas que somente serão executadas no plano espiritual. E Jesus veio nos conectar com o nosso futuro, para nós termos bom ânimo e agir no presente segundo os seus ensinamentos, tendo essa meta da felicidade no futuro, né? Então, resumindo, todo aquele que se adaptar à lei divina, que se adequar a ela, será bem-aventurado. Agora, as palavras que têm fome e sede, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede. Com essas palavras, Jesus, ele traz o consolo às pessoas que têm uma necessidade básica, essencial e imediata. A gente não pode ficar sem beber e sem comer por muito tempo, né? Então, como se o nosso estômago estivesse vazio, nós precisamos preencher com algo que sacie logo. Só que no caso, é um preenchimento espiritual que nós precisamos, né? Desse amor divino para que nós nos saciemos verdadeiramente, né? Com o amor junto com a justiça. E Jesus disse: vocês me procuram porque eu vos dei pão a comer e ficastes saciados. Trabalhai por ter não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê não terá sede. Então Jesus já mostra que o que ele está passando é um alimento que não perece, um alimento que sacia a nossa fome de maneira muito
maneira eterna, né? E é o caminho de Jesus, por isso que ele fala que é o pão da vida. E essa fome deles é de justiça. E justiça aqui, a gente pode refletir aqui, que justiça é essa, né? Se é a justiça humana ou a divina. Bem, é claro que é a justiça divina, né? Porque ela vai ser a que vai nos saciar. A justiça do homem pode até parecer que sacia, mas logo da fome novamente ela não resolve essa fome. Porque a justiça divina ela sacia porque ela tá atrelada ao amor. Ela serve ao amor e à verdade. E é aquele amor que consola, que mostra em sua infinita misericórdia, a misericórdia de Deus, que o criminoso de hoje precisa ser corrigido com amor, porque ele vai se tornar o arcanjo de amanhã. Né? E quem de nós não somos criminosos perante a lei de Deus hoje? Né? Quais de nós não nos desviamos da sua lei de justiça, amor e caridade? Então, só que sob o olhar humano, geralmente essa sede de justiça é um desejo de vingança, de punição, de fazer a justiça com as próprias mãos, né? Quando as pessoas ficam indignadas com o que acontece na vida delas e querem e se revoltam, né? Principalmente. Só que ao tentar fazer a justiça com as próprias mãos, elas não percebem que acabam sujando as suas mãos, né? Porque a justiça sem amor, ela gera violência. Então, Deus precisa de trabalhadores com as mãos limpas. E quanto mais a gente se sujar as mãos buscando essa justiça sem amor, maior vai ser a nossa necessidade de corrigir. Mas a gente vai ter que correr atrás, né, do prejuízo. Então, também outra coisa a se pensar é que geralmente a gente vê mil maneiras de corrigir o nosso irmão, né, a outra pessoa, de se fazer a justiça através de situações com outras pessoas. Mas será que a gente está pronto para fazer a justiça em nós? Né? Porque, como eu falei, todos nós podemos ser vistos criminosos perante a lei de Deus. Será que nós estamos prontos para se fazer a justiça sobre nós? Para nós sermos corrigidos? Então, essa justiça divina, ela é a verdadeira justiça que fala aqui na bem-aventurança, porque ela observa todos os pontos de vista e vai além da vida atual, e de modo imparcial, que só Deus consegue fazer isso, né, com perfeição. E por isso essa justiça é perfeita, porque ela é baseada na verdade, mas sobretudo no amor e na caridade. E como diz no livro Religião dos Espíritos, a justiça sem amor é como terra sem água. Uma terra sem água, uma terra seca, não nasce nada, né? Não produz nenhum alimento espiritual. Então, não sacia a fome também. Então, vamos pensar nisso, né? Que a justiça sempre deve ser vista como amor. E quem tem fome de justiça, essa justiça divina, quer a manifestação da sua lei, da lei de Deus nas nossas vidas, né? Com todos os ensinamentos da lei de Deus que Jesus também nos ensinou. E daí Jesus diz, porque serão saciados. Quem tem fome e sede de justiça é bem-aventurado, porque serão saciados. E serão saciados porque nós sabemos que a justiça divina ela se fará através da lei de causa e efeito, invariavelmente, né? E que hoje nós sofremos a consequência das escolhas ruins que nós tivemos ontem. Porém, de qualquer forma, nós estamos destinados a se harmonizar com a lei de Deus no futuro, né? Por causa da lei de progresso, a que todos nós estamos submetidos, né? Uma das leis morais. Então, a felicidade espiritual, que é essa bem-aventurança, ela
irá nos alcançar inevitavelmente à medida que nós trabalhamos. E que bom, né, saber disso, é um consolo. Em algum momento a nossa consciência vai nos apontar os nossos desvios da lei de Deus. Porque a lei divina está gravada na nossa consciência. E não só podemos, e a gente só não pode enxergar a lei divina na nossa consciência quando a gente está cego pelo orgulho e pelo egoísmo. A gente não consegue compreender a lei de Deus em nós, né, na nossa consciência. Mas à medida que a gente vai buscando enxergar, que vamos superando as nossas barreiras ao longo das oportunidades da vida, nós nos despojamos desses males radicais da humanidade e vamos conseguindo ser mais humildes e caridosos ao longo das encarnações e do tempo, né? Então nós nos saciamos com o cumprimento da lei de Deus, que é o que verdadeiramente preenche, que vai preencher com luz a nossa consciência, para enxergarmos a sua lei. Podemos ampliar a nossa consciência, conhecendo os ensinos de Deus, né, de Jesus, meditando neles, sentindo e por fim vivenciando essa lei, né, que é a vontade de Deus, que nós vivenciamos a sua lei. Então, refletindo sobre todas essas palavras que compõem esse versículo, nós podemos entender que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça são aqueles que suspiram por resgatar dignamente todos os débitos que se onerou perante a lei de Deus. São os que procuram, de consciência tranquila, seguir as pegadas de Jesus, alimentando a aspiração de se ajustar aos seus próprios atos de conformidades com os ideais de justiça e retidão, respeitando os direitos dos semelhantes, né, amando o nosso próximo, e tirar da nossa atuação o maior resultado possível para a nossa evolução própria e o bem alheio. Então, os bem-aventurados são aqueles que almejam uma nova oportunidade para se redimir. E uma coisa curiosa, né, que eu fui olhar, é o significado da palavra redenção. Significa pagar um preço para a libertação. Eu fiquei pensando, mas libertação então quer dizer que nós estamos presos? Sim, nós nos tornamos escravos do nosso orgulho e egoísmo. E quando nós acessamos a nossa consciência, ela aponta a prisão e nós queremos a liberdade. Então nós ficamos refém de nós mesmos, porque o nosso maior inimigo reside em nós, né? Então, nós mesmos criamos as nossas algemas com as ilusões do mundo material. E a gente tem que entender que as necessidades do espírito, elas são imperecíveis. E ali na palavra redenção, voltando a ela, diz que significa pagar um preço para a libertação. Então eu já entendi, né, que eu estou preso, preciso me libertar. Mas que preço é esse que eu devo pagar? São as nossas expiações necessárias. Então nós temos sede de nos reajustar, né, de nos libertar, mas será que nós estamos dispostos a pagar esse preço, a passar pelos sofrimentos, pelas expiações que nós tanto necessitamos para poder seguir o nosso caminho de mãos limpas, né? Então, os espíritos que percebem esse mal que estão fazendo no presente ou que fizeram mesmo no passado, ele toma consciência de seus atos, né? E percebe que tem que aceitar as consequências da lei de causa e efeito, tem que se responsabilizar pelo que fez, sem se vitimizar ou botar a culpa em outras pessoas. Então, entende que toda ação tem um efeito, e se eu agir mal,
eu terei que arcar com essas consequências, sabendo que Deus sempre é amoroso, né? Sua lei é sempre de amor. Mas então, quando nós percebemos isso, nós nos arrependemos, né? E esses bem-aventurados que têm sede de fome de justiça são esses espíritos que praticaram mal em suas vidas e quando desencarnados, onde a consciência ela grita mais alto, né? Ela aponta os nossos erros porque está mais lúcida. Então esses espíritos se arrependem do que eles fizeram, né? E aceitam e escolhem passar pelas tribulações, pelas aflições, para poder reparar o mal que eles fizeram e proceder de maneira melhor. Então esse arrependimento é uma carta de crédito, né? É uma nova oportunidade. E ela significa o primeiro movimento para a mudança em direção ao caminho de Deus. Então é um passo muito importante, né? O se arrepender, perdoar. E também, quando nós percebemos nossos erros, nós não podemos ficar nos punindo eternamente pelo aquele mal gigantesco que a gente fez a alguém, né, que a gente considera gigantesco. Né? A gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente, com os pés no chão, pensando na nossa meta, né, que é indispensável que a gente conquiste a luz, né, toda a felicidade que Deus nos reserva e que a gente faça com que essa luz se manifeste no nosso agir. Então, se redimir, que é o que os bem-aventurados aqui estão sedentos, é se ajustar à lei de justiça, amor e caridade. É adquirir essa essência de todos os ensinamentos de Jesus na intimidade do ser e viver o Evangelho, né, no cotidiano, né, amando a si mesmo, ao nosso próximo, sendo caridoso, ajudando o irmão com as dificuldades dele, com as próprias aflições. Só que algo a se refletir também é que esses espíritos arrependidos que ganham uma nova oportunidade, né, e que no limiar do berço, antes de encarnar, pede dificuldades e chagas para o reajuste, quando chegam ao plano físico, devido, né, ao esquecimento ou à força das más tendências contra o próprio ser e a falta de vontade, de disposição para vencer essas má vontades, né, pode fazer com que esse espírito não consiga vencer essa expiação, né, e continue recusando a lição, né, já que nós estamos num planeta de provas e expiações, que pode ser considerado como uma escola, um hospital ou um presídio. Então, é o aprendiz que recusa a lição ou o doente que recusa o remédio, né? Nessas circunstâncias, o homem persegue a fuga, que vai adiar indefinidamente as realizações planejadas para a nossa redenção. E também, quando nós vamos reencarnar, nós então ficamos com medo, porque nós vamos nos esquecer de tudo que nós planejamos e temos medo de falhar, né? E medo também do fardo que vamos carregar, né? Lembrando que o fardo de Jesus é leve, né? E seu jugo é suave. E sempre que nós nos sentimos sobrecarregados, nós podemos recorrer a Ele, a seu consolo. Então, confiemos em Deus, na sua infinita bondade e justiça e paguemos a nossa liberdade passando pelas dores da vida, pelas aflições com resignação, porque Deus é misericordioso, toda a sua justiça é de infinito amor. E Ele sabe das nossas verdadeiras intenções e ajuda quem clama com uma sinceridade verdadeira e que pede força e coragem para passar
por essas tribulações, para aceitar o gosto amargo do remédio que é necessário para a nossa cura. E Deus é tão misericordioso que, ao invés de nos colocar numa prisão no plano espiritual, Ele nos dá uma nova oportunidade, né? Fazendo com que, por exemplo, comparsas de um crime retornem à terra com nova vestimenta carnal e se redimam, né, frente uns aos outros. Então, frente às diversas existências corpóreas, que o espírito vai se depurando pouco a pouco de suas imperfeições. E essas expiações, elas vão apagando as nossas faltas, né? Vão nos purificando. Então, se a gente entende o motivo, né, das nossas aflições, que pode estar nas vidas pregressas ou mesmo nas vidas atuais, na nossa vida atual, o motivo da nossa aflição, quando nós também sabemos para que, né, o objetivo que nós passamos por aflições, que é para a nossa evolução, né, para a nossa redenção, nós conseguimos aceitar melhor, né, passar com maior obediência, né, que é a aceitação do raciocínio, da razão, e maior resignação, que é aceitar com sentimento, né, de coração esse sofrimento, que é muito difícil, imagina, né, e ainda agradecer a Deus, né, não reclamar por esses sofrimentos. Até porque, né, nós que escolhemos essas aflições, né, ou nós sabemos que elas não são muito necessárias. Então, a gente se julgou forte para suportar elas, né? Por que agora a gente vai reclamar? Então, a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam poucos dias sombrios do presente, né? Então, enxergar aqui também a brevidade de uma encarnação diante a nossa eternidade de espíritos, né, que nós somos. Então, até algo que auxilia entender o capítulo 5, que é onde esse versículo, que é o tema de hoje, está inserido, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados os aflitos. Nós podemos olhar o capítulo anterior, que se chama Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é a base para nós entendermos as nossas aflições, porque nos explica a lei de encarnação, né? As nossas sucessivas encarnações, né? Que nos faz compreender o programa evolutivo no que nós estamos inseridos, e também olhar o capítulo posterior ao capítulo 5, que é o Cristo Consolador, né, onde Cristo diz: Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, mostra que há uma conexão entre esses capítulos, que Kardec não organizou eles em vão, né? E também os 3 versículos que Kardec reúne nesse capítulo dos Bem-aventurados os aflitos são: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados; os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados; e os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, todos eles sofrem uma aflição em algum nível, né? E então, dá de também perceber uma sequência nesses 3 versículos que o Kardec reúne. Por exemplo, os que choram serão bem-aventurados porque terão consolo, né? Através da revelação do verdadeiro motivo, né? Do porquê e para quê das suas dores. Eles sabem que as dores são um meio para a evolução. Os sedentos e os famintos, por sua vez, eles são espíritos que acordam, né, para as verdades de Jesus, que percebem a necessidade de se reajustar com a lei divina e agora anseiam por fazê-lo logo, por expiar durante as encarnações. Então, eles vão ser saciados durante esse processo, né, vão a caminho
do reino de Deus. E por fim, os perseguidos pela justiça, que são aqueles que geralmente não estão espiando, eles aceitam provas por amor a Jesus. E realmente eles sofrem as reais injustiças para dar exemplo aos irmãos desse amor divino. São aqueles que pagam o mal com o bem, que amam os seus perseguidores e inimigos, como Jesus nos ensinou para amar os nossos inimigos, né? Quando ofendidos mostram outra face, então já atingiram um patamar maior da redenção, e por isso deles é o reino dos céus, como diz nas bem-aventuranças. Então, há uma certa complementação entre esses versículos que estão neste capítulo Bem-aventurados os aflitos, né? Os que choram ainda não cumprem a lei de Deus, precisam da consolação, né? Pois estão se sentindo sobrecarregados, né? Ou estão com dificuldade de cumprir essa lei. Os que querem justiça, têm fome de justiça, eles já perceberam e já iniciaram a caminhada. E os que são perseguidos pela justiça já estão fazendo certo, sendo justos, e por isso até mesmo chamam a atenção e são perseguidos, né? E estão, então, mais próximos, né, do reino dos céus. Mas então, o que eu queria trazer aqui é que, independente do estágio evolutivo que a gente se encontra na Terra, né, que a gente está num mundo de provas e expiações, e nós vamos ter aflições, independente do nosso estágio, nós se encaixamos nessa mensagem, né, de marcha para a felicidade futura. E somente nessas 3 bem-aventuranças que Jesus traz no capítulo 5, ele mostra o quão sublime pode ser o caminho de redenção se nós enxergarmos o objetivo, né, que o reino de Deus vai ser implantado nos nossos corações, nós teremos a felicidade plena, seremos espíritos puros. Então, só através da pluralidade das existências que a gente pode entender as anomalias em que se distribui as venturas, as felicidades no nosso planeta, né? A gente vai entender a causa nas vidas passadas e vai entender também que vamos necessitar de muitas encarnações para poder fazer esse processo de redenção, de evolução. Só que tem que pensar sempre no tempo de agora, né? O que nós podemos abreviar de sofrimento nas nossas próximas encarnações. O que nós podemos adiantar o serviço a favor do bem, né? Então, pensar nós aproveitarmos o nosso tempo. E também, como mensagem final, que a gente já passou um pouco do tempo, que o justo viverá pela fé. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Que fala sobre os nossos dias, né? Se eles são bons ou ruins, né? Se eles são bons, tenhamos uma boa memória e não desdenhemos a moderação. E se são tristes, se os dias são tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não nos abalia. Veio o abandono do mundo, lembrar que o Pai nunca, jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, porque nos trazem a nós a oportunidade de sermos justos e de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, que nós possamos viver pela fé, como nos traz aqui Emmanuel, né? Essa fé no futuro, que nos sustenta e nos anima, que nos afasta dos nossos queixões. E a nossa situação atual, né, de pandemia, em que muitas vezes nos jornais falam combater o inimigo, né, chamam toda a vida de inimigo, o vírus, né, mas aqui eu fiquei refletindo sobre isso, né, que fala que todas as enfermidades que nos chegam, na verdade, são bons amigos, né, porque nos trazem uma oportunidade de sermos justos, de evoluirmos.
Então, para finalizar, eu gostaria de ler aqui um trechinho de episódios diários de Divaldo Franco, que diz assim: em ti próprio estão as respostas para as interrogações que bailam a tua mente. Aclimata-te ao silêncio interior e ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las, para equacionar as nossas aflições. No dia a dia, aprenderás a te encontrares, se o intentares sempre. Um dia é valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos e rico de oportunidades para elevação pessoal. Ganha cada momento fazendo uma após outra tarefa e terminarás a jornada em paz. Então, nesse capítulo que nos convida à meditação dos nossos atos, a nós avaliarmos as nossas próprias más tendências para podermos corrigi-las e evitá-las também aflições futuras, termos consciência dos nossos atos, dos nossos pensamentos, pensar que nós podemos estar vibrando e ajudando a situação atual do planeta, ao invés de estar nos queixando. Então, espero que tenha contribuído um pouco com esses estudos acerca da justiça e do amor de Deus. Muito obrigada pela oportunidade e fiquem em paz com Deus.